pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro A Mão e a Lua, do Machado de Assis, então vem comigo. Pessoal, que experiência gostosa! É o segundo livro do Machado de Assis que eu leio esse ano. Gente, só tenho coisas positivas a falar, sabe? Eu tô redescobrindo a obra do Machado de Assis. É claro que quando eu tava na escola eu li alguns livros, mas como na escola eu li obrigado, eu li pra fazer prova, eu tenho zero memória, sabe? Das histórias. Então, agora eu resolvi reler. E aproveitando que eu tinha já alguns livros do Machado aqui em casa, eu tô botando essas leituras em dia, sabe? E esse aqui, olha, é o livro A Mão e a Luva. Essa ediçãozinha aqui saiu pela Tag. Ela foi um brinde de um dos meses da Tag. Ela veio com alguns outros livros Pocket, sabe? E ela sai junto com outra editora que é a LPM Pocket. E essa editora tem essa versãozinha esse livro em uma outra edição. Essa ediçãozinha aqui, só mesmo quem assinava a Tag que ganhou, tá? Então vamos lá para a história, gente. Esse livro ele é focado na Guiomar e em seus três pretendentes, sabe? Ele começa contando a história do Estevão e como que o Estevão conheceu a Guiomar quando ela era adolescente, uma jovem adulta já. Ela tinha 17 anos. E eles se conheceram quando ela era novinha e meio que rolou um romancezinho, mas mais por parte dele do que por parte dela, sabe? E a Guiomar, ela nunca deu muita bola, sabe, para os pretendentes que ela tinha. Ela era uma menina muito bonita, ela não veio de uma família rica, mas ela acabou sendo adotada por uma baronesa. A baronesa era a madrinha dela de batismo e quando a mãe dela faleceu, porque ela perdeu o pai muito jovem e depois ela perdeu a mãe, então essa baronesa adotou a Guiomar como filha. A baronesa tinha perdido uma filha antes da Guiomar ir viver com ela, então meio que ela adotou a Guiomar como a filha que ela perdeu. E a Guiomar nunca foi de dar muita bola pros pretendentes, sabe? E aí a história começa falando do quão apaixonado é o Estevão. O Estevão é aquele pretendente que é poeta, que se declara com poesias, que fala palavras bonitas. Ele alimentou essa paixão pela Guiomar por muito tempo. Como eu falei no comecinho, ela tinha 17 anos quando eles se conheceram e quando o Estevão se apaixonou por ela, ela até meio que conversava com ele, eles eram um pouco amigos, mas ele foi para São Paulo para estudar. E nisso que ele foi para São Paulo estudar, a Guiomar, ele até falou que gostaria que ela esperasse ele, mas ela já de cara disse que não e, tipo, esqueceu, sabe? Esqueceu por completo. Passando-se 2 anos na história, a história foca na Guiomar, porque esse livro ele foi publicado pela primeira vez como folhetim, ele foi publicado um capítulo por dia, tanto que o livro começa logo com uma advertência aqui do próprio Machado, olha, uma advertência de 1874, no qual ele explica que, como ele estava publicando um capítulo por dia, que ele escreveu com uma certa pressa e que qualquer deslize na descrição das personagens, que era para o leitor desculpá-los, que se ele tivesse mais tempo, ele aprofundaria mais nas características dos personagens. Mas que como ele tinha que escrever e publicar diariamente cada capítulo, ele focou mais os personagens principais, principalmente na Guiomar, que era a principal da história. Então, com isso dito, cada capítulo muda um pouco o olhar, sabe? O primeiro capítulo fala do Estevão, um pouco da história dele e de como ele se apaixonou pela Guiomar. O segundo capítulo já é do ponto de vista da Guiomar, e como ela não via muito o Estevão como pretendente e como na verdade ela só queria viver a vidinha dela em paz, sem ninguém assim importunando, sabe? E passados esses 2 anos que eu mencionei antes, ela acaba se mudando para a propriedade da baronesa, que é vizinha do Luiz Alves, que é o amigo do Estevão. E o Estevão ele costumava a confidenciar toda a sua paixão para esse amigo. E 2 anos depois, esse amigo, o Luiz Alves, ele vizinho da Guiomar, ele acaba também se interessando pela moça, mas por muito tempo ele não comenta nada, né? Nem pro Estevão, nem para ninguém. E o outro pretendente da Guiomar é um sobrinho da baronesa, o Jorge,
E a baronesa ama o Jorge do mesmo jeito que ela ama a Guiomar. E rola uma pressãozinha ali de uma outra hóspede da casa da baronesa, a Mrs. Oswald. E essa Mrs. Oswald, ela tenta meio que arrumar um jeito do Jorge e da Guiomar ficarem juntos, porque isso ia favorecer a ela, porque o Jorge era muito chegado nessa Mrs. Oswald, eles eram amigos, sabe? E essa Mrs. Oswald, ela era só uma visita na casa, ela morava ali na casa, mas ela não tinha nenhum relacionamento, nenhum parentesco com a baronesa. Ela estava ali como hóspede. Então ela sentia que se o Jorge ficasse com a Guiomar, ela ia acabar recebendo alguns favores continuando na casa. E a história se desenrola assim, mostrando pontos de vista diferentes, ora o ponto de vista do Jorge, ora o ponto de vista do Luiz Alves, ora o ponto de vista da Guiomar ou do Estevão. E vai se desenrolar para o grande problema, né, para a grande questão da história, que é com quem a Guiomar vai escolher se casar. E para vocês descobrirem, gente, vocês vão ter que ler o livro, tá? Só que eu achei, assim, super interessante. A Guiomar é uma personagem diferente nesses romances mais, assim, históricos, né? Ela é uma mulher que acaba mesmo sendo super amável, super educada, ela tem as opiniões próprias e ela não se deixa levar pela opinião dos outros. Ela tenta, assim, agradar muito a baronesa, porque ela tem um amor de filha pra baronesa, mas ela sabe como lidar com essas pessoas e como acabar tendo o que ela quer, sabe? E o que eu mais gostei no livro, gente, é a escrita do Machado. Gente, ele é incrível, incrível, incrível. Eu não sei se vocês têm a mesma experiência que eu quando vocês leem Machado, mas eu acho os narradores dele extremamente irônicos. O narrador faz comentários sobre os personagens que tem uma ironia. Quando ele vai descrever algum personagem, ele acaba falando, porque como já se é de esperar, esse personagem vai fazer isso e aquilo. Então, assim, de um jeito irônico, ele vai narrando a história e comentando sobre as atitudes das personagens, né? E uma coisa que nesse livro aqui eu achei maravilhosa é que o Machado chama o leitor e conversa com o leitor o tempo todo nesse livro. Ele vira pro leitor e fala: então, leitor, você deve estar achando isso, isso e isso. Mas, ou então, você tá certo, leitor, de achar isso, isso e aquilo. Eu vou ler um trechinho desses para vocês, porque eu achei, assim, sensacional o jeito que ele inclui o leitor o tempo todo na narrativa, sabe? Olha, na página 107 dessa edição, ele fala assim: paciência, leitor, sabê-lo-ás daqui a nada. Contenta-te com a notícia de que, ao cabo de 20 minutos daquela abstração, Luiz Alves volveu a si, proferindo em voz alta essa simples palavra. E aí ele conta o que o Luiz Alves falou, mas ele de cara já fala: paciência, leitor. Às vezes ele te chama, sabe, pra história o tempo todo. E o livro fica muito envolvente. Eu gostei muito dessa técnica que ele usa para prender a gente na história. Aqui, ó, outro exemplo. Na página 103, ele começa assim, olha: ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. Então ele fala de si mesmo, né, do romancista, e ele fala do leitor, de novo puxando a gente para a história. E um último pedacinho. Ele fala assim na página 118: veja o leitor, curiosidade e gratidão. Veja se há duas asas mais próprias para arrojar uma alma no seio de uma outra alma, e de um abismo que é às vezes a mesma coisa. Então ele já começa a frase com: veja, leitor, tipo assim, é com você que eu tô falando, presta atenção aqui no livro. Então, assim, isso prende muita atenção e faz com que a leitura seja muito leve e muito gostosa. Você não tem aquela sensação de que você quer largar o livro, sabe? Você quer ficar ali e continuar na história o tempo todo, porque é muito envolvente, sabe? Então, assim, juntando o narrador irônico com o próprio Machado entrando na história e falando diretamente com o leitor, gente, esse livro é maravilhoso. Sem contar que é um romance que não é muito meloso, ele é um romance que analisa a psicologia dos apaixonados. Ele vai ali analisar
quem que é o Estevão? O que que o Estevão pensa? Por que que ele age assim? Por que que ele é tão meloso? O Jorge, por que que o Jorge é daquele jeito? Por que que ele tá ali tentando ficar com a Guiomar? É interesse? Não é interesse? Ele gosta? Ele não gosta? É o meio termo? Então, toda essa parte psicológica ele vai botar ali. O Luiz Alves, ele também fala sobre o Luiz Alves. Por que que ele se apaixona pela Guiomar? Qual que é o interesse dele ali? Ele realmente tá gostando dela? Não tá? O que que vai ser dessa disputa entre os três pretendentes? O que que a baronesa pensa sobre tudo isso? Então tem muito do psicológico dos personagens no livro. E eu achei, assim, sensacional, sensacional mesmo. Eu super indico essa leitura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem se interessou por esse livro para poder adquirir, tá? Lembrando que adquirindo qualquer coisa no link aqui do canal, você não paga nada mais por isso, você só vai estar ajudando o canal ao clicar no link e a comprar por ele, então muito obrigada. E é isso aí, gente, fica essa dica de leitura, um ótimo livro, uma leitura rapidinha, dá para você fazer em 2 dias. E a gente fica por aqui, continuaremos falando sobre os livros e leituras nos próximos vídeos. Tchau!